4 Dragonborn Saga Capítulo 11 Teoria de uma escola. Já se passaram 3 anos desde que comecei a aprender magia. Nurina estava sempre me supervisionando como se eu fosse uma espécie de criança, mas sou uma criança. Este ano é 4 e menos 191, 10 anos antes do início dos eventos do jogo. Não tenho certeza se sou o herói do jogo ou não, não tenho um sistema de habilidades nem posso usar o poder do herói. Ainda assim, prefiro ter uma vida longa e tranquila, mas se eu não for o herói, devo me apressar e reunir as coisas boas antes que ele as colete. Artefatos e tesouros raros estão por aí em masmorras e ruínas. Ainda assim, me faltam forças para sobreviver. Tenho 10 anos, o que significa que tenho apenas 5 anos restantes no orfanato. Preciso ter certeza de que Nurina está bem e mantê-la salvo daquele mal do Grelode. Nurina é uma maga e forte nisso, mas os nórdicos odeiam magia e são racistas, então se algo acontecer com ela, vou atacar essas pessoas com força. Hoje em dia eu conseguia encontrar o caminho para a praça do mercado sem ninguém perceber. Às vezes eu acompanho e o Vex lá anda pela cidade. Esses dois são dos NPCs do jogo, pertencem à guilda dos ladrões e são mais velhos que eu. Aprendi a furtar e abrir fechaduras fáceis com eles. Também aprendi a esgueirar-se. Devo dizer, para ser honesto, que essas habilidades são muito mais complicadas do que o jogo. Pickpocketing no jogo é se esgueirar atrás de um alvo e usar a chave de ação sem ser visto. Mas na vida real eu tenho que cuidar do que estou prestes a roubar. O alvo deve estar se movendo e não devagar. Tem que haver uma multidão para cobrir e o alvo tem que ser um pouco descuidado. Uma vez reunidas as condições, seria fácil. Uma vez vi Vex cortar o bolso de alguém de fora e pegar a bolsa de dinheiro sem que ninguém sentisse suas ações. Que assustador. Fico feliz por eles serem a guilda dos ladrões e não a Irmandade das Trevas. Abrir fechaduras é uma dor. Você precisa de uma lâmina fina para atuar como base e algumas gazuas. Gazuas são maiores que agulhas com ponta em forma de jarrete. O objetivo é fazer com que as picaretas e a lâmina fina funcionem como uma chave de todas as portas e observe as picaretas porque elas quebram, ou é assim que deve ser no jogo. Na vida real é outro tipo de dor, paletas não quebram tão facilmente, ainda por cima parece que cada um tem um jeito diferente de abrir uma fechadura. Vex usa 2 palhetas por vez e Brynjolf só usa uma. O problema não termina apenas com a qualidade do bloqueio e a vulnerabilidade das palhetas. Ao contrário do jogo você pode ser pego, e se sua mão escorregar durante o desbloqueio, um som sai da palheta que pode chamar a atenção para você. Lembro que adicionei um mod chamado Leaf Text Me ou algo que faz toda vez que pausar ações como abrir uma fechadura ou ler um livro no jogo realmente acompanha o tempo. Esgueirar-se é outra história. Não funciona apenas como o jogo em que você pressiona CTRL e se torna um fantasma. Brynjolf me disse que primeiro preciso controlar meu corpo de dentro para fora. Para se esgueirar é preciso respirar devagar para deixar seu coração bater para não ser ouvido. Também não colocar muita força nos músculos além dos necessários é fundamental para se esgueirar. É preciso também se misturar com o ambiente e conhecer cada entrada e saída onde ele está. De dia anda entre as pessoas, à noite anda com a sombra. Eu realmente gosto dessa parte sobre esgueirar-se. É sabido que afinar a própria presença e ler os arredores são as habilidades mais fundamentais para um Tiers e Dungeon Raiders. Como alguém cujo objetivo é ser um aventureiro, preciso de muitas habilidades e conhecimentos. Depois de perguntar a Brynjolf e Vex como melhorar isso, eles me disseram para viver diariamente como um ladrão. Cada passo deve ser calmo e silencioso, tudo deve ser observado e analisado. Droga! Ser um ladrão é legal. Onde eu assino? Em alguns anos, o irmão mais velho Brynjolf cuidará do recrutamento e há requisitos que ainda não cumpri. A irmã mais velha Vex está linda como sempre com seu cabelo prateado e feições afiadas, especialmente quando ela tenta agir de forma perigosa, afinal ela é a júnior mais habilidosa da guilda. Assim que o herói do jogo se juntar à guilda, ela já se tornará uma mestre e uma doadora de missões. Seguir os treinadores mestres desde tenra idade é certamente uma coisa boa. Quero dizer,
Não preciso comprar ouro suado para treinar. O dinheiro neste mundo e o mundo do jogo também são totalmente diferentes. Quero dizer, no jogo você usa apenas moedas de ouro. Essas moedas são chamadas de septims e receberam o nome do imperador que fundou o último império em Cyrodiil Utber Septim. Septims no jogo são principalmente de ouro, mas isso não impediu mods e modders de criar alguns mods de revisão de moedas como moeda imersiva e moedas de Tariel. O que instalei foi Coins of Tariel, apesar de seu péssimo sentido de nomenclatura, mas isso não afetou muito o mundo. De qualquer forma, neste mundo existem moedas de ouro, moedas e cobre, elas são o sistema oficial de moedas do Império. E quando você entra em uma masmorra pré-terceira era no jogo, por que você encontra septims nos tesouros que você pergunta? Sem problemas, meu amigo. Na realidade, você encontra moedas antigas de civilizações antigas, como Nórdica e Emer. E os Jarls trocam essas moedas dos aventureiros por uma proporção muito satisfatória. Pensando nisso já cheguei ao orfanato, apenas para encontrar o Ulfur me esperando na entrada. E aí? Falei com indiferença. Você está atrasado, Grelot terá sua cabeça. O Ulfur disse. Eu gostaria de vê-la tentar. Eu não pude segurar meu sorriso. Normalmente aquela bruxa me importunaria sempre que surgisse a chance, mas encurralar alguém que foi advogado em sua vida passada apenas com palavras é um pouco superestimar a si mesmo. Passando pela sala de entrada até o segundo andar, Grelot está me esperando o mais longe que pode do quarto de Nurina. Eu sabia que ela não aguentaria mais, pois seus olhos estavam brilhando de fúria. O que diabos você estava fazendo, seu pequeno porco? Já passou da hora do toque de recolher. Grelot estava jorrando ódio com cada palavra que ela podia pronunciar. Enérgico como sempre, velha bruxa. O zombando de mim disse interiormente. Eu estava praticando magia. Eu sabia que essa resposta aumentaria sua raiva. E agora ele está ensinando feitiçaria aos pirralhos. Grelot disse com um sorriso perverso. Há uma bruxa malvada neste orfanato, todo mundo sabe disso. Eu disse isso sem nenhum cuidado no mundo. Os olhos de Grelot já estavam ficando vermelhos de raiva e coloquei mais óleo na chama. Droga, meu velho hábito voltou. Sou tão teimosa quanto a própria Grelot e sou uma encrenqueira do meu próprio nível. Então não me contenho com aquela bruxa. Você ousa zombar de mim, seu porco? Você acha que aquela elfa negra vai proteger? Grelot já estava no auge. Em primeiro lugar, o nome dela é Nurina, e você deve chamá-la de diretora. E eu ouso dar-lhe meu sobrenome. Falei nitidamente encontrando-a olho no olho. Você quer um pouco? Venha pegar um pouco. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, pudemos ouvir a voz de Nurina vindo de seu quarto. Jun, desculpe. Você vê quem é o chefe aqui. Eu sorrio enquanto digo desculpe assim que as palavras de Nurina terminam. Deve-se ser tão sem vergonha para fazer uma declaração. Meu quarto. A voz de Nurina soou novamente. Essa foi minha convocação sagrada. Não posso fazer a Deus esperar. Passei por Grelot enquanto fazia um sinal de estou de olho em você com 2 dedos. Não pude evitar. Depois que todas as crianças estavam olhando para mim com olhos cheios de admiração, uma linda garota Khajiit estava balançando o rabo para a esquerda e para a direita enquanto testemunhava a troca das potências neste orfanato. Aquele era a cara da nossa ala. Ela foi enviada para a ala de Grelot e quando veio há um ano e Grelot tratou como os nórdicos normalmente tratam os não nórdicos. Nurina interveio e acabou com isso. Agora ela está na nossa ala. A pobre coitada estava tão quebrada quando ela veio. Aparentemente seus pais eram de uma das caravanas comerciais Khajiit e foram atacados por bandidos entre Riften e a Pedra de Shor. Os guardas a encontraram uma semana após o ataque e ela estava em péssimo estado, pois Grelot ser mal com uma garota assim é o fim de longo alcance da crueldade. Para uma pessoa felina como eu, o povo Khajiit é tão maravilhoso. A cara acima de tudo Khajiit era tão bonita aos meus olhos, ela tinha pelos cinza e linhas pretas como as de um tigre, mas sua cabeça era de um gatinho, seu cinza escuro o cabelo estava trançado em trancinhas, e seus olhos eram de um verde radiante,
Apenas atire em mim. Já estou resistindo a cada desejo de sequestrar aquela garota e dar um tapinha nela em algum lugar desolado. Resistindo aos meus impulsos internos de amante de gatos, já estou entrando no quarto de Nurina com uma caminhada vitoriosa. Nurina segurava uma carta e ali ia de mau humor. Eu não pude deixar de me perguntar o que faria Nurina de mau humor. Devo dizer que, como um elfo, esses caras são fígados longos, tão irritantes, devem exigir algum esforço. Esta é uma carta do meu primo Savos, ele estragou tudo de novo. Ela disse com irritação no rosto. Savos Aren, o arquimago de Winterhold? Meu espanto não pôde deixar de vazar. Como você sabe dele? Nurina perguntou com um olhar questionador. O arquimago não deveria ser famoso. Eu agi sem esforço. Ele só se tornou um arquimago há uma semana. Nurina continuou me encurralando. Ops! Que asneira! Agora vamos inventar alguma coisa. Caminhei até a cadeira oposta dela e finalmente tive uma ideia. Eu vi um mago humano com algumas vestes universitárias na pousada. Ele estava tão bêbado e estava falando mal do novo arquimago nomeado Savos Aren, e ele disse que não trabalharia sob algum conjurador do Unmer. Parecia um nó para mim. Cobertura perfeita, mesmo que eu diga isso. As expressões de Nurina pareciam que ela nem se importava e queimou o papel em um prato com o feitiço de controle de fogo. Você não vai ajudá-lo? Eu me perguntei. Sua bagunça é obra dele. Magos nórdicos abandonando a faculdade apenas porque ele examinou essa posição sem sentido por tanto tempo e eles não gostaram disso. Disse Nurina. Esqueça isso. Eu nem sabia que o seu sobrenome era Aren. Como os famosos conjuradores do Unmer. Eu parecia ter acertado em cheio quando Nurina notou onde ela deixou cair tal informação. Suspiro. Eu cortei todos os laços com esses idiotas de cabeça dura. Nurina disse com uma linda maga Dark Elf, especializada na escola de conjuração, não trabalha na faculdade e diz que outros conjuradores são de cabeça dura. Só significa uma coisa. Eu paro um pouco enquanto olho para os olhos de Nurina que começam a tremer. Você é um necromante. Joguei uma bomba mesmo. Foi a primeira vez que fiz Nurina ser pega de surpresa e devo me agarrar a tal feito. Nurina estava com vontade de me bater, tenho certeza. Às vezes eu me arrependo de ter te ensinado qualquer coisa, seu malandro. Nurina parou por um segundo e disse, o que você acha? A necromancia é apenas mais uma ferramenta. Você pode ser um mago maligno usando até magia de restauração. Eu disse como se fosse natural. As pessoas pensam na necromancia como maligna, mas apenas olham para os mortos-vivos como malignos sem perceber que é apenas mágica. Até mesmo a grande potência mágica declara isso, não por ignorância, mas apenas para manter sua imagem pública. Eu sei direito. Nurina ficou perplexa com o meu entendimento. Eu não tenho apenas 10 anos, sabe? Minha idade total agora é de 35 anos, sabe? Minha pesquisa não era sobre necromancia em si. Eu pretendia entender como conjurar os mortos-vivos. Nurina voltou-se para o humor do professor. Graças a Deus eu baixei o meu Realistic e-Glasses. Acrescentou muito Doar Sensei para Nurina. Como você sabe, quando conjuramos algo, nós o conjuramos de um reino chamado Oblivion. É o reino onde residem muitas criaturas das trevas e também onde residem os Daedric Lords que são considerados deuses do mal. Ao conjurar criaturas da Edra, somos conhecidos como conjurers, mas as criaturas da Edra têm muitos fluxos. Veja os Atronachs, por exemplo. Eles são seres elementais que carecem de diversidade, pois seus ataques são focados principalmente em seu respectivo elemento. Algumas figuras registraram suas aventuras fora de Nirn enquanto viajavam para Oblivion. Eles registraram o aparecimento de criaturas mortas-vivas em suas jornadas, o que significa que os conjuradores podem invocar mortos-vivos, que são mais fáceis de controlar e têm mais diversidade em ataques. Ela deu uma longa aula cheia de paixão e seus olhos carmesins emitiam luz. E eu escolhi Skyrim como um dos lugares cheios de túmulos antigos que tem muitos tipos de mortos-vivos para estudar, é claro, junto com meu trabalho de conjuração. Nurina fez um final dramático para seu discurso. Então, por que você está morando em um orfanato?
Fiz a pergunta que estava na minha cabeça há algum tempo. É? Eu não te disse? Normalmente as pessoas não pensariam que um necromante Dahmer viveria em um orfanato como diretora. Eu também sou bom com crianças. Ela respondeu enquanto ria. Droga. Ela tem uma desordem de prioridades como sempre dela. De qualquer forma, você teve sucesso em sua pesquisa. Eu perguntei enquanto tentava não argumentar com ela. Sim, no ano passado terminei meu feitiço original para conjurar alguns mortos-vivos. Quando ela respondeu que ela checou fora da sala, ela voltou e ficou no meio da sala. Eu me posiciono e me concentro no que ela estava fazendo. Com certeza ela vai mostrar o resultado dela. Ela moveu a mão esquerda e realizou o feitiço. Fez com que o vazio surgisse na sala e dele. Uma figura apareceu. Uma vez que o vazio desapareceu, um esqueleto negro estava com um arco na mão e seus olhos brilhavam em azul. Era um arqueiro esqueleto com marcas de passagem, mas por que é preto? O esqueleto veio de um reino daédrico, então deveria ser diferente. Claramente pertence a um ser chamado Dremora. Dremoras são seres com aparência humana, mas são todos negros. Eles estão vivos, mas são daedra, então são tão maus e perversos quanto seus senhores, e eles são difíceis de controlar porque suas vontades são muito mais fortes. Então, a menos que você adore um Dedriclode, eles não vão te obedecer e você acabará sendo alvo deles. Mortos-vivos de Oblivion, por outro lado, são tão fortes quanto Dremora e tão fáceis de controlar suas vontades quanto os Atronachs. Nurina se gabou dos mortos-vivos que ela pode invocar. No futuro, o herói do jogo entrará em um reino de Oblivion chamado Solcarim e poderá coletar 3 feitiços para conjurar o mesmo tipo de morto-vivo. Incrível! Nurina poderia recriar um feitiço tão raro sem sequer visitar o Solcarim. Posso dar uma olhada no tomo? Perguntei. Sem nem responder ela me entregou. Estava pronto aqui. Olhei para as anotações dela no tomo e descobri algo estranho. Esses efeitos são bastante familiares. Vendo minha carrancuda Nurina riu. Então, você notou? Ela perguntou. Claro, eu notei. Percebi minha teoria sendo aplicada neste feitiço. Essa coisa que chamo de teoria é o meu entendimento de magia. Li muitos livros sobre as escolas de magia e resumi o que entendi e editei algumas partes que não eram realistas para mim. Algo como necromancia, a escola de conjuração é uma farsa. Claramente pertencia ao misticismo. Essa era a minha opinião. Além disso, o efeito de Bond quando se trata do alvo soul é claramente minha teoria. Não que eu seja o único a inventar isso, mas essas são coisas que eu sei porque uma vez li o wiki em minha vida passada. Há também coisas que fiz como minha opinião original, como a escola de misticismo é a escola original de magia e outras escolas as servem como efeitos, entendendo que todos os efeitos de misticismo são obrigatórios para qualquer um se tornar um mago completo. Isso é um tapa na cara de todos os magos existentes, mas soa natural para mim. Misticismo é sobre a manipulação total da força que se originou do Sol e das estrelas conhecida como magia. Quero dizer, você não pode praticar a pontaria em sua forma mais hábil, a menos que saiba manejar o arco como uma segunda natureza. Antigamente em Emerfell, os guerreiros do caminho da espada conhecidos como Sword Dancers alcançaram o auge da esgrima iniciando seu treinamento na forja de armas e vivendo suas vidas de uma maneira que se assemelha à espada. Portanto, manipular a magia deve ser feito dessa maneira, na minha opinião. Você não pode viver para se parecer com o poder mágico, mas pode treinar todos os efeitos da magia como um poder de linha sem associá-lo a uma determinada escola. Fiz uma anotação sobre esse assunto e a Nurina copiou para ela. Ela disse que vale a pena pesquisar. E agora foi aplicado em um feitiço. Eu vejo muitos efeitos de muitas escolas, Bond de Illusion, Cal de Mysticism, Enforce de Alteration. Eu entendo. Um morto-vivo tão esplêndido só pode ser conjurado usando muitos efeitos, eu murmurei. Exatamente, se você usou sua teoria de Onishoal e combinou muitos efeitos mágicos em feitiços existentes, você pode atualizá-los e ser um mago genial em muitas escolas. Nurina declarou. Entreguei o livro a ela e dei um grande suspiro. Então fiz algo tão absurdo assim?
Eu não tenho certeza se isso é uma coisa boa ou ruim. Eu disse tentando pensar em quantos problemas isso pode me causar. Claro que é bom, desde que você mantenha isso em segredo. Magos são secretos por natureza e respeitam outros segredos, então outros respeitam os deles. É um entendimento mútuo na comunidade de magos. Ela me disse enquanto se recostava na cadeira. Tudo bem, há mais alguma coisa? Eu pergunto enquanto saio. Antes que eu me esqueça, pare de olhar para a cara de uma maneira tão assustadora ou eu vou te dar uma surra. Ela disse vai abrindo um livro. Que mulher assustadora. Dragonborn Saga Capítulo 12 Posso fazer meu próprio sistema. /N. Este capítulo foi uma tentativa de criar um sistema. Naquele dia peguei aquele amuleto e nunca contei a Nurina que ouvi a conversa dela e de Hilda. Não sou apenas uma criança pequena que ficará zangada com uma coisa dessas. Hilda teve um motivo muito bom para me abandonar, mesmo que eu não saiba o que é. Entendi pelo que ela disse a Nurina, e já adivinhei a maior parte do assunto. Hilda nunca mais voltou desde aquele dia, e já se passaram 5 anos, 4 e menos 196. Já tenho 15 anos. Minha idade mental em comparação com a minha idade física são léguas diferentes. No entanto, parecia que havia uma parte de mim que queria ser tão selvagem quanto os adolescentes. Mas eu devo ser composto, assim posso atingir o poder de que preciso. Francamente falando, desde o dia da partida de Hilda, jurei em esmagar o que quer que a deixasse com medo de ficar com o próprio filho. Vou vingá-la com tanta força e derramar meu ódio e raiva sobre o culpado de sua tristeza. Ela me deu um amuleto de Talos especial que era mais poderoso que os comuns. 2 vezes e meia, eu acho. A partir desse amuleto, pude entender que minha mãe e meu pai biológicos são adoradores de Talos, o que significa que a maior possibilidade está no Tamor como inimigo. Se for o Tamor, então eles fizeram o inimigo errado desta vez. Um amuleto tão forte significa que foi passado por gerações de adoradores. Também significa que este é um dos primeiros amuletos feitos para adorar Talos. O amuleto normal de Talos tem uma bênção única. A maioria das bênçãos pode ser replicada como encantamentos, mas esta é impossível. Diminui o cooldown do poder do Tum, a voz dos dragões. A técnica mais honrada nórdica de usar magia. O cooldown diminui quase para 50% de sua duração original. Amuletos normais, que também são raros, podem fazer isso em até 20%. Este amuleto deve ter uma grande história. Não sou fiel aos deuses, mas acredito na liberdade de culto, desde que não seja um ser prejudicial como os tipos malignos de Daedra. No entanto, não vou desonrar todos aqueles que carregaram esse amuleto antes de mim. Eu juro por isso. Mesmo que eu não seja o herói do jogo, serei o mais forte. Meu treinamento avançou sem problemas desde aquele dia em que decidi trilhar o caminho do meu desejo. Serei uma pessoa justa quando a retidão for necessária e serei o próprio diabo se seus métodos forem necessários. Hoje foi um dia tranquilo, assim como um dos meus últimos dias no orfanato. Eu nunca pensei que realmente sentiria falta deste lugar. Mas todas as memórias aqui são importantes para mim. Meu treinamento com o novo treinador envolvia caçar na floresta e lutar com todos os tipos de armas. Graças a Deus que este não era o jogo, ou então eu teria que usar apenas um certo tipo de armas devido à limitação de perks. Na vida real, essas vantagens só podem ser obtidas graças ao talento e ao treinamento. A vantagem do All-Casting no jogo é obtida concentrando-se na sincronização da saída do Magicka de 2 mãos ao mesmo tempo. Felizmente nunca me faltou talento na Magicka, o que facilitou minha vida. Meu professor é um veterano que trabalha como caçador. Ele é bastante velho, mas seus instintos são os melhores. Com meu progresso atual, eu poderia me manter firme contra ele. Existem muitas arenas e poços de luta ao redor de Skyrim, bem como pistas de corrida de cavalos e casas de jogo, bem como casas de prostituição. Essas coisas não estão envolvidas com nenhum mod que eu instalei antes. Bem, convenhamos, o mundo é enorme e Riften é centenas de vezes maior do que no jogo.
Normalmente eu participava das lutas muitas vezes e fiz meu nome como Greynorn com uma longa sequência de vitórias. A razão é, eu sou jovem, então os outros não me desafiam, mas quem lança desafios sou eu e ganhei bastante antes que alguém conseguisse me colocar no chão. Não sou invencível nem nada, mas sei lutar. Fui bem treinado com espadas, machados, maças e martelos. Também fui treinado com lanças e arcos. Fistfield tem sua própria emoção e eu sempre usei técnicas de martial arts, então eu era um pouco desagradável para lutar. Conhecido como João Dari na cidade, eu já era famoso o suficiente para ser convidado a ingressar em muitas empresas e pessoas ricas. Até recebi alguns pedidos de adoção que já recusei com a desculpa de querer me juntar aos acompanhantes. Ainda tenho um longo caminho a percorrer como guerreiro. Como ladrão, já fui convidado para o Ratuai e invadi algumas vezes com os ladrões. E meu treinamento em magia foi o mais tranquilo possível. Eu já estava planejando chegar ao nível de adepto na maioria das escolas. Desde a época em que reencarnei, fiquei insatisfeito por não ter o sistema de jogo. Ainda assim, quem precisa de uma coisa dessas? Ficar assim é muito melhor. Não estou preso a nenhum estilo. Mesmo tendo que manter um memorando para registrar todos os feitiços e poderes que aprendi. Equipamentos, amuleto de Talos, recarga de Tu menos 50%, Gold Ring de Nurina, Magica Regen 150%, botas reforçadas, aumenta a resistência em 10%, luvas reforçadas, redução do consumo de Magica em 10%, cinto, aumento Magica 10%. Traço feitiços, número misticismo, controle magica, absorver, drenar, dissipar detectar, magia, objeto ala, quadrante adivinhação, alarme necromancia, ossos armadilha da alma traço número destruição, canalização, chamas, faíscas parafuso, fogo, relâmpago runa, relâmpago traço número conjuração, bonde, adaga, espada, machado de batalha conjure familiar, rato, gato, falcão, lobo conjure um deade, ghost, boneman conjurar atronache, chama traço número ilusão, mente, calma, medo luz, candlelid, magelid traço número restauração, real, ealing, necroeling, curar doenças anti-mortos vivos, turn, luz solar traço número alteração, velocidade, acelerar, demora proteção, stoneskin psicocinese, abrir e bloquear peso, burden, ligten, featherfall traço número poder, grito de guerra esconda-se nas sombras, os buffs da pedra sombria cisgueira blur, velocidade dos buffs da Shadowstone e eu posso fazer meu próprio sistema. Falando sério, isso é apenas um lembrete do meu progresso. Na minha seção de equipamentos, menciono o amuleto e um anel que Nurina me presenteou há algum tempo. As botas, luvas e cintos são obra conjunta do artesanato do Urufuri e do meu encantamento. Fizemos 2 conjuntos e encantei da forma que mais lhe convier. Na seção de feitiços, cada feitiço foi listado com a sua escola, misticismo, que tem poucos feitiços, pois ninguém realmente se saiu bem no misticismo nos últimos anos e era semelhantes a uma arte secreta. Então a maioria dos feitiços eram meus feitiços originais. Quadranguard é minha obra-prima, é uma mistura de 4 efeitos. Absorver, refletir, resistir e despelar. O feitiço ar normal normalmente retransmite e resiste e alguns podem fazer isso com absorver, mas tenho orgulho de dizer que fiz um trabalho muito melhor. E é isso, fiz em um diário vermelho e me senti muito orgulhoso disso. De volta ao presente. A cidade estava em clima de festa. Por que você pergunta? O grande rei Torig estava visitando o templo de Mara com sua esposa, Lady Elisif, a Bela. Normalmente, para todo grande rei, seus casamentos deveriam ser na cidade da solidão como sua fortaleza como reis. Mas o jovem rei insistiu em visitar o templo de Mara como dizem as tradições dos nórdicos após realizar a principal cerimônia de casamento no templo dos deuses em solidão. Levei minha gangue para se juntar à multidão e Nurina se juntou a algumas outras crianças do orfanato. A cidade estava fortemente vigiada.
pois a guarda do rei estava aqui há 2 dias. Encontramos um local perto do templo e esperamos para assistir ao desfile. Eu não estava nem um pouco interessado nisso, mas as garotas estavam morrendo de vontade de ver a nova alta rainha. Corria o boato de que Lady Elizabeth é jovem aos 17 anos e pode ser considerada a mulher mais bonita de Skirin. Na minha opinião, ela nem é tão fofa ou fofinha quanto a cara. Os aplausos se aproximavam e o povo carregava cestas cheias de pétalas para jogar no desfile. Que ato descuidado! Posso esconder uma lâmina de arremesso nas pétalas e ninguém a verá chegando. De qualquer forma, o rei é popular entre as pessoas hoje em dia, mas apenas por enquanto. Jarle Lima Van Black Briar, bem como os outros grandes jogadores em Riften, como Bolly, o proprietário da pescaria, e Wolf Snowshoe do clã Snowshoe, todos esses grandes nomes em Riften, alinhados para o grande rei. E assim que os guardas da frente do desfile chegaram, havia um homem a cavalo seguindo atrás dele cercado por 2 cavaleiros de armadura como guerreiros e ele estava acenando para o povo e sorrindo como um tolo. Que pena! Ele tinha cabelo preto médio e barba curta. Ele é uma pessoa bonita. Ele também usava uma armadura completa sem capacete e usava um manto carmesim chique sobre ele. Esse era o Rei Supremo de Skirin, o Rei Supremo Torig. O que se seguiu depois dele foi uma linda carruagem e uma garota andando nela, que era claramente a nova rainha. Ela era uma mulher bonita e como rumores. Loira com feições inocentes e leve sorriso, seus olhos eram verdes como esmeralda e grandes como os de uma gazela, e sua pele era branca e fina. Que mulher refinada! Esqueci totalmente que adicionei um humor para mudar a aparência de Elizabeth há muito tempo. Elizabeth no jogo não era tão bonita quanto Isolda, mas era chamada de a feira. Na minha opinião, eu tinha que fazer as coisas certas, senão isso arruinaria minha imersão. O lote real entrava no templo e fazia os rituais para os quais desperdiçava o tempo importante de todos. Quero dizer, olhe para isso. A cidade estava totalmente confusa desde ontem e eu não pude fazer meus negócios com meus contatos na guilda. E finalmente, eles saíram e se dirigiram para Mistvale Camp. Pedi a todos que voltassem para casa porque odeio esse tipo de festival e outras coisas. Eu não era assim no passado, apenas me tornei um workaholic há 5 anos e Nurina começou a reclamar disso ultimamente. Vou deixar o orfanato no primeiro mês do próximo ano e viajar por Witteron para a solitude com o Ulfur e os outros. Isolde e a Cara viverão juntos em Witteron enquanto o Ulfur e Svid irão para a solitude. Eu irei lá para participar de um torneio anual que acontece em honra do grande rei e todas essas coisas inúteis. Estou interessado apenas na competição embora. Após a competição, partirei para o Winterhold para ingressar no Colégio of Winterhold. Para minha surpresa, Nurina me informou que Hilda se encontrará conosco no colégio daqui a um ano, quando eu fizer 16 anos. O motivo é, ela queria que eu participasse de uma cerimônia de amadurecimento que costumava ser realizada pelos antigos nórdicos e alguns clãs ardicoreno presente. Ela também me disse que participarei com o clã de Hilda. Após a cerimônia, eu recebo uma Warpaint ou o que quer que eles ganhem do clã de Hilda também. Eu entendo agora. Eles estão planejando me contar a verdade sobre meus pais biológicos daqui a um ano. Essa é mais uma razão para eu não falhar com Hilda na cerimônia. Essas cerimônias, se bem me lembro, são para os jovens nórdicos irem para as terras que têm neve pesada e lutarem com um monstro chamado Isurite. Esses Isurites são criaturas lúcidas e serpentinas de magia, como se conjuradas da tundra congelada e das geleiras do próprio Skirin, a N. Estou tendo problemas para descrever a maldita coisa. Pesquise você mesmo no Google. Ao todo, tenho que matar um daqui a um ano. Não tenho certeza se confiei inteiramente nas artes marciais, mas parece que essa é a regra. Minha arma é algo que tive que pagar ao Ulfur e vale um bom preço para fazer para mim. É um Warhammer tão pesado quanto o Batleash de Hilda. O meu foi feito de aço mas tem seu design personalizado. Eu pedi que fosse feito com algumas runas gravadas nele. Nurina se ofereceu para encantá-lo com uma gema da alma maior que adquiri com muito dinheiro. O martelo era como qualquer outro,
Seu cabo era feito da melhor madeira possível de se comprar, reforçada com aço, pois e era uma verdadeira beleza. A cabeça tinha um lado rombudo e uma ponta como jogos de Awarumer. Depois de pronto, Nurina e eu discutimos sobre como encantá-lo. Eu queria que fosse encantado com o efeito Lightning Blast, mas Nurina tinha uma opinião diferente. Ela queria encantar com o efeito Sunlight. É um efeito que pode prejudicar a vida em um grau justo, com o efeito de dano de fogo, e prejudicar os mortos-vivos em um grau fatal. A minha ideia de Lightning Blast Hammer foi um pouco de filme, então ficou infantil e a Nurina não gostou. A ideia dela era melhor de qualquer maneira. Relâmpago funciona melhor contra magos, e magos não precisam ser tratados por uma arma tão chamativa e grande como um martelo. Um martelo era uma ferramenta para esmagar a armadura e era melhor usado contra grandes oponentes como trolls e oponentes blindados também. Depois que o martelo foi encantado, não pude deixar de sorrir. Era uma boa arma, de fato, mas deixamos sem nome por enquanto. Depois de alguns meses de treinamento, o ano 4-196 passou e já se tornou estrela da manhã, janeiro, de 4-197. Eu e Ulfur estávamos preparando a viagem e também fizemos um acordo com o proprietário de uma carruagem fora da cidade. Partiremos de Riften amanhã. As coisas de Nurina foram embaladas em caixotes e transportadas em uma carruagem para Winterhold. Ela partiu antes de nós. Naquele dia, despedi-me de todos os meus amigos da cidade, do Hatuai, das arenas de luta e do orfanato. O que realmente foi perturbador é que Grelot se tornou a nova diretora. Uma era de terror desceria sobre o orfanato Honoral. Levei todas as minhas coisas em 2 mochilas e todo mundo também. Meu martelo estava nas costas. O Ulfur carregava seu grande escudo nas costas e um machado na lateral. Svidi e Isolda estavam carregando suas mochilas e seguiram junto com a cara, que carregava 2 espadas. Ela começou a treinar com Dual Swords, mas ainda era iniciante. Esta é a primeira vez que saio de Riften, não me importei muito com isso. Mas os outros caras estavam realmente com emoções confusas. A estrada de Riften para Whiterun leva 2 semanas. Nossa primeira parada será a Pedra de Shor. A segunda parada será Darkwater Crossing. Lá, estaremos oficialmente fora do porão de Riften, no porão Eastmarch. A terceira parada será em Valtemptoes, que é uma área militar, mas serve como um breve descanso para os viajantes. Logo após passar pelas Valtemptoes, estaremos no porão de Whiterun e seguindo para nosso primeiro destino, Whiterun City. Enquanto subíamos na carruagem, algumas pessoas vieram se despedir de nós, Balimund e Branjolf, assim como outros. Bem, esta é minha primeira aventura, então é melhor torná-la emocionante. A N também é o final do Vol.1. O Vol.2 começará amanhã depois que eu conseguir um refresco mental. Dragonborn Saga Capítulo 13. Pegando a estrada. Nunca estive tão longe de casa neste mundo antes, ou devo dizer do orfanato. Não é mais minha casa. Riften é embora. Imundo como é, eu amo aquele lugar. Muitos argonianos, mas é um lugar onde vivi a maior parte da minha vida. Ops, quase me tornei um pouco racista nórdico aqui. Eu não odeio argonianos nem nada. Estou sempre tentando impedir que minha personalidade alegre, mas temperamental, e meus padrões de pensamento sobrenaturais sejam afetados pela maneira nórdica de pensar e fazer as coisas, mas está provando ser um desafio. Ficar nessa carruagem desconfortável dói muito o corpo, e minha bunda fica dormente junto com tudo ao redor. Também está afetando meu humor. Spray antes de se sentar a mim, seus idiotas federais. Droga, estou perdendo meu temperamento mais uma vez. Não há sprays neste mundo. Tentei recriá-los com alquimia e magia, mas precisa de um certo grau de controle que ainda não dominei e, para lançá-lo nas pessoas, deve ser um feitiço muito furtivo. Eu era conhecido no orfanato como uma aberração limpa, mas isso mal chegava aos padrões normais de um mundo moderno. Este mundo precisa de ajustes. Não me importo em ser o salvador do mundo nem nada. Se eu conseguir fazer essas pessoas pulverizarem, serei uma lenda. De volta à realidade e conseguindo uma posição melhor para respirar,
Longe dos fedorentos meus olhos caem sobre a beleza da floresta de Riften. Tal lugar, embora seja inverno e nevando, é muito melhor do que muitos lugares. No inverno, todo maldito Skirin experimenta uma estação de neve. Não me lembro qual Modi costumava ter esse recurso, mas isso é uma coisa muito natural em uma região do norte como Skirin. Os infames ursos de Riften e seu domínio entram em hibernação, então a viagem deveria ser mais segura, se não fosse por aqueles malditos lobos. Os lobos de Winter são um bando de loucos. Eles enlouquecem por causa da fome e mordem tudo que se move em que vem. As carruagens não viajam juntas, mas formam caravanas. Cada caravana tem seus guardas e batedores para se proteger contra bestas e bandidos. Também me juntei aos guardas para lidar com ataques de lobos. Normalmente eu usava arco e era muito elogiado pelos guardas. Os mercadores da caravana compravam cada lobo que abatia em menos de 3 dias. Já juntei as moedas que pagamos pelo passeio. Melhor negócio que já fiz. Era normal encontrar melhores oportunidades fora das cidades onde os riscos correm e o perigo espreita a sombra de cada pedra. As coisas ficaram complicadas uma noite e meu martelo estava longe de mim, então tive que usar magia. Meu elemento favorito é o relâmpago e treinei muito com ele. Resultou em tornar minha mana mais densa, adicionando ao meu controle que se originou do treinamento em misticismo. Por essa razão, meu raio soou como a ira de Thor. Estou exagerando, mas um dia será como o raio de Thor. Depois de mostrar minha magia, algumas pessoas me evitaram. Ei, acabei de salvar suas bundas. Suspiro nórdicos. Para alguém que veio de um mundo diferente, a magia é como tudo que eles querem saber. Mas para as pessoas que vivem em um mundo de magia e são tão indiferentes, a magia é tão impensável para um estranho. Se essas pessoas fossem educadas, saberiam que a raça que se destacou na necromancia há milhares de anos era deles, os nórdicos. Antigas ruínas nórdicas estão cheias de mortos-vivos. Esqueça isso agora. É hora de acampar, então vamos acampar e fazer o fogo. Observe minha magia. Seu lote de mente heterogênea e grave sua beleza em suas mentes. Isso era eu sendo arrogante com minha magia de fogo. Essas pessoas odeiam tanto magia, mas não podem deixar de me olhar com inveja, enquanto eu faço fogo com magia, não como sua maneira estúpida de quebrar pedras. Obriguei meus amigos a aprender magia há algum tempo. A cara dourou e se concentrou em magia que pode adicionar proteção a ela enquanto a faz se mover rapidamente. Menina esperta, Nurina a elogiou muito e permitiu que eu ensinasse. Ela aprendeu alteração e alguma restauração. Seu estilo de espada gêmea era natural e bonito. Ela parecia mais uma dançarina do que uma guerreira. Ulfur não era bom com magia, mas aprendeu feitiços de fogo para iniciantes por uma questão de sobrevivência. Seu estilo de luta é o de um portador de escudo e ele é bom com machados. Esse é um verdadeiro Nord para você. Svidi era muito boa em ilusão, mas não demonstrou muito interesse. Eu não sou muito bom com ilusão também, só não dei muito do meu tempo. Isolda é uma tragédia na magia, ela nunca se importou com isso e tinha um talento pobre nisso. Eu e Ulfur estávamos dividindo uma tenda de pele, peguei uma nota onde desenhei coisas e comecei a mostrar a ele minhas últimas ideias. É um hábito que desenvolvi para puxar a perna daquele cara em alguma coisa. Eles eram principalmente armas e projetos da Terra. Eu sempre tento mostrá-los a esse cara para que ele possa fazer o que for possível com isso. Se ele pudesse fazer uma arma de fogo, eu ficaria muito feliz. O talento desse cara era o verdadeiro negócio quando se trata de ferraria. Ele continuou fazendo anotações e estava imerso em como essas armas seriam poderosas e únicas. Até fiz algumas armas de filmes como o Mjolnir e o Stormbreaker. O Ulfur me deteve em um certo projeto em que me esforcei algum tempo atrás. Era um Merashi de 2 mãos em uma. Este desenho era extremamente sinistro. Se alguém o visse, o confundiria com algum artefato da Édrico. O Ameralf era o seguinte: uma metade frontal de um crânio como o lado contundente do Ummer com a boca fechada. Seus olhos tinham uma ponta cada, mas estava um pouco fora dos olhos para causar danos enquanto não se destacava, ou o design do crânio era para torná-lo o mais contundente possível.
Ele estava ligado ao mastro da arma por um metal projetado para parecer uma espinha dorsal grossa que saía da parte de trás do crânio. O lado do machado com um terço afiado de um círculo com sua lâmina um pouco mais grossa que sua parte interna, mas a parte interna tinha essas falanges ósseas que pareciam o elo entre a parte da lâmina e o mastro da arma através da parte interna do machado. A parte do mastro não era reta e gravada com desenhos mortais de cobras, flores, espinhos e caveiras. O desenho em si dava uma vibe de morte. Esta arma na realidade deve ser a arma favorita do Harbinger of Death. Se alguém da Terra moderna visse aquela arma, poderia pensar que algum design de arte da cultura emo-gótica ou até mesmo coisas de anime. Mas o rosto de Lufur ficou encharcado de suor quando ele o viu no papel. Que arma Daedric é essa? Perguntou Lufur. Lord John. Eu respondi. Corta essa porcaria, esse desenho é mau em si mesmo, muito menos arma. O Lufur retrucou. Você pode fazer uma coisa dessas? Perguntei. Mesmo se eu puder, eu não vou. O Lufur já estava em pânico. Vamos lá, quando você for bom o suficiente, vamos fazer isso juntos. Vou encantar o lado do machado e o lado do martelo com dois encantamentos diferentes, mas assim que dominar o caminho. Isso foi o que eu realmente planejei. Você está louco. O vigilante de Stendar cortará nossas cabeças se aquela coisa vir à luz. O Lufur gritou em voz baixa. O vigilante de Stendar é o que você chama de Irmandade de Sacerdotes Guerreiros que adoram Stendar, o Deus da Justiça ou o que quer que seja. Esses caras são anti-Daedra e tudo divertido. Esse cara tem razão. Ainda vamos lá, eu uso necromancia e eles nunca me pegaram o vento. E essa arma é quando nos tornamos mestres, e também quando você começa a trabalhar em Skiforge. Eu pressionei em seu ponto fraco. Esse cara pode rir se ouvir a palavra Skiforge. A forja mais antiga de Skirin. O sonho de Lufur era fabricar armas na Skiforge, mas isso não era fácil. A única pessoa que pode usar a forja é o lendário Urlund Greymane, o melhor ferreiro de Skirin nesta era. É preciso o reconhecimento de Urlund Greymane para usar a forja ou a forja pode prejudicar aqueles que não são dignos. Skiforge, ao contrário do jogo, não é uma forja comum. Principalmente os elfos da neve acreditavam que era uma relíquia dos deuses. Também foi dito que queimaria aqueles que não são dignos dela. Ouvindo-me dizer ali para fazer esta arma a partir do meu desenho no Skiforge quando ele se tornou capaz de usá-la. Ele entrou em algum sonho acordado, então seu rosto se contorceu como se ele tivesse comido algo ruim. Você quer fazer uma coisa tão maligna no solo sagrado da ferraria? Você deve estar louco. O Lufur já estava bravo, mas nunca largou meu diário de esboços, olhando para a esquerda e para a direita nos desenhos. O que é isso? Ele parou em um desenho. Um dirigível. Eu respondi. Pelo nome é um navio que pode voar. O Lufur fez uma observação de despejo. Você percebeu isso sozinho? Eu zombei. Como funciona? Ele me ignorou e perguntou. Caiu o balão aquela grande bolsa de ar com ar quente que tem a natureza de subir lá em cima. Como já ficou preso no balão, o balão vai subir carregando o navio. Parei de falar e comecei a pensar. Mas, o Lufur questionou. O peso do navio é muito grande e ela precisa de um balão muito maior para carregá-lo. A única solução que me veio à cabeça foi encantar o corpo do navio para ficar mais leve e encantar o espaço dentro do balão para ficar bem maior. Acho que os Daimer, Pelvis, fizeram isso uma vez. Comecei a fazer ideias. Você realmente é louco? O Lufur suspirou. Para me chamar de louco. Se esse cara visse as aeronaves voadoras de outro mundo, ele perderia a cabeça de choque. Continuamos discutindo sobre isso e aquilo até que ficou um pouco tarde. Depois de um tempo, senti um movimento perto da barraca da garota. Um deles estava indo para algum lugar. Ela estava se esgueirando, mas estava longe do acampamento. O que está acontecendo? Essa não é a direção de regar as flores. Eu me cobri com peles e fui investigar. As pegadas eram de Akara, suas pernas tinham menos pressão, então ela não era fácil de rastrear. Depois de alguns minutos, eu alcancei algumas centenas de metros do acampamento e ela me notou.
A cara estava apenas procurando por algo. A cara disse. Procurando por algo. Este era um lugar no meio do nada. Espere um segundo. Não me diga. Poderia ser este lugar? Engasguei depois de perceber algo. NN. É por aqui. A cara apontou para algum lugar e caminhou. Então, este lugar é onde a família dela foi atacada 5 ou 6 anos atrás. Seguindo depois dela chegamos a um lugar de aparência estranha. Fico tenso pronto para usar Bondsword, mas não havia nada quando usei Detect Magic. Isso me permite sentir o poder mágico de outros seres vivos por ele. O lugar era como se uma tempestade caísse em pequena escala. Grandes árvores foram derrubadas e algumas tinham muitas marcas de garras e foram gravemente danificadas. Mesmo que essas marcas tivessem muitas marcas de dano, o tempo parecia ter curado a maior parte. No entanto, o lugar estava em ruínas, como se uma pequena batalha tivesse acontecido aqui. O que pode fazer essa bagunça? Eu estava atordoado com a visão, mas notei a cara tremendo com expressões semelhantes à agonia em seu rosto. Eu não poderia dizer que estava no lugar dela antes para entender tamanha tristeza. Eu apenas tentei acalmá-la ou dar um tapinha em seu ombro, mas ela não respondeu. Olhando para o lugar, fiquei com muito medo do que pode fazer uma coisa dessas. Eu sei que algumas criaturas são loucamente fortes, como mamutes gigantes, mas isso foi muito intenso. Um urso preto. A cara disse com ódio lançando sua voz. Não eram bandidos? Lembro-me da história de que fui bandido que atacou a cara e sua caravana. Um Bosmer, o Wood Elf, estava montando, e ele tinha pessoas com ele. Eles eram bandidos. A cara continuou falando enquanto apontava para alguns lugares. Então, um elfo da floresta mais domesticado com um grupo de bandidos operava aqui? E seu domesticado não era qualquer urso. Era um urso preto. Os ursos em Skyrim são Forest Bears, os normais marrons, Snow Bears que têm pelo branco, mas muito mais fortes e rápidos. Eles não são ursos polares. E Black Cave Bears que são maiores que os ursos normais e muito fortes. O dano desta área se encaixa na descrição de um urso negro. Um domador Bosmer, elfo da floresta, é um bom domador, mas desta vez o domador é um bandido. Será desagradável encontrar um domador na floresta. Tentei confortar a cara até que ela se acalmou e começou a orar. Deixei a cara com suas orações e examinei os arredores mais uma vez. Eu não acho que posso fazer tal visão, mesmo que eu vá com tudo. De volta ao acampamento. A cara ficou um pouco sem ânimo depois de ir para aquele lugar e foi dormir direto. O Wolfur me sentiu chegando e questionado sobre o que aconteceu. Eu disse a ele que seguia a cara para uma caminhada e ele começou a fazer o fufufu. Enquanto olhava para mim com alguns olhos risonhos. Vá para o inferno, dei um soco no sujeito insolente e me mandei para a terra dos sonhos. Antes de dormir, notei que meu diário de desenho ainda estava com o Fur. Isso significa que ele está interessado nas coisas nele. Perfeito. Na manhã seguinte, nos mudamos e chegamos a Shorestone. Isso nos levou 3 dias. Se Riften no jogo era uma pequena amostra em comparação com sua versão completa na realidade. Então Shorestone foi uma história completamente diferente. Esta cidade tinha uma mina e 3 ou 4 edifícios no jogo. Mas o verdadeiro negócio era uma cidade adequada. Uma grande estalagem para viajantes, um estábulo, muitas casas, uma grande mina de ferro, uma grande fundição industrial, uma forja e um muro de madeira cercando toda a cidade com um posto de guarda. Aquela era uma cidade adequada, senhoras e senhores. Deixamos as carruagens e nos dirigimos para a estalagem. A cidade estava movimentada e cheia de viajantes. Mas encontramos um lugar. Depois de um tempo saí sozinho em algumas explorações, o Wolfur queria dar uma olhada e as meninas não tinham interesse, então elas ficaram encarregadas da comida. Eu levei o Wolfur ao redor e comecei a procurar em todos os lugares. Este lugar era incrível. Entramos nas minas, vimos a fundição e a forja. Eu procurei por qualquer presença da guilda dos ladrões na cidade. Mas parecia que o declínio da guilda estava cobrando seu preço e eles ainda não podiam se expandir para a próxima cidade. Voltando ao pôr do sol,
Comemos juntos e continuamos discutindo sobre meus esboços até a noite. Fiz novos esboços de alguns jogos e mangás. Bem, essa foi uma maneira de passar o tempo. No dia seguinte saímos cedo para comprar mantimentos e fomos para as carruagens. Os outros chegaram um pouco mais tarde e pegamos a estrada mais uma vez. Seguimos para o norte e foi um passeio tranquilo. Depois de acamparmos por um dia, continuamos indo para o norte e depois para o oeste com a encruzilhada. Depois disso, foi um espetáculo para ser visto. A estrada entre o Rifthold e Astmarshall tinha uma bela vista sobre as piscinas sulfurosas e penhascos rochosos de Astmarsh. O Rifthold estava algumas centenas de metros acima do nível do mar, mas o Astmarshall estava abaixo do nível do mar, então a estrada estava horizontalmente em uma encosta. Acampamos em um acampamento perto da estrada e seguimos para nosso próximo destino na manhã seguinte. Depois de descer a encosta, estávamos oficialmente dentro de Astmarshall e nossa próxima parada foi Daquate Crossing, a nova cidade mineira. Ao contrário de Shostone, esta era uma mina nova que ainda não havia sido desenvolvida e mal tinha características de uma cidade. Apesar de estarmos no inverno, o clima no local era quente e bom. Se um lugar não estivesse cheio de tribos gigantes e predadores, uma cidade-resort teria sido construída aqui há muito tempo. A mina que era uma mina de corindo que era um bom metal para artesanato. Quem descobriu a mina foi sua atual gerente, a bela aventureira Anneke Krag Jumper. Ela se estabeleceu aqui com o marido e a filha, que fez 11 anos este ano. Eu sei de tudo isso porque a Anneke estava no jogo. Um doador de missões e um seguidor em potencial. Depois de dar uma olhada na pousada, forcei as meninas a nos seguir desta vez. Eu sei algumas coisas boas sobre este lugar. Primeiro fomos ver a mina. Lá também tinha uma fazenda e um camping. Estranhamente, os mineiros viviam nesses acampamentos, pois o clima aqui era excepcionalmente bom e a natureza era adorável. Então ninguém se importava com casas por enquanto, pois a vila precisava de algum desenvolvimento primeiro. A pousada que não existia no jogo foi construída cedo para atrair viajantes e desenvolver o local mais rapidamente. Depois do passeio, o sol ainda estava alto e não estávamos muito cansados. Fui até um guarda e perguntei a ele sobre as direções na área ao norte do local. Tomando nota do que ele disse, arrasto o bando assustado para as terras selvagens enquanto prometo a eles uma boa aventura. Isolde e Svidi queriam recusar, mas isso era para o bem deles, então eles foram arrastados. Depois de uma hora chegamos a uma caverna. Eu conjurei um familiar e ordenei que ele explorasse uma cabeça, a barra N. Esqueci de falar sobre esse feitiço. É a escola de conjuração para quem não sabe o familiar do jogo é um lobo fantasma. Os familiares podem ser usados para explorar mais do que lutar e eles têm muitas formas. Desde que se possa compreender o comportamento e os hábitos de um determinado animal, pode-se fazer uma réplica perfeita como um familiar conjurável. Como o controle era fácil, eles eram melhores que os Atronachs no reconhecimento. Atronachs precisavam de mais controle e tinham que ficar perto do lançador. Meus familiares eram alguns outros animais que assisti em documentários em minha vida passada, o que surpreendeu muito Nurina. Posso fazer golfinhos, tubarões, águias, pequenos pássaros e gatos. Meu favorito era falcons e cats, então eu os usei para explorar muito. Agora eu usei um gato para correr dentro da caverna e o controlei enquanto lia sua mente. Confirmei a localização e marquei no mapa. Este lugar é chamado de Elderglean Sanctuary, uma terra sagrada para a deusa Kinareth e local mais bonito de Skirim, até onde eu sei. Este também é um lugar onde os peregrinos acontecem. Então não toque em nada lá, informei os caras atrás de mim e entrou na caverna. A cara estava curiosa, então ela estava atrás de mim. O Ulfur não estava realmente interessado em nada, desde que não fosse relacionado à ferraria. Svidi e Isolda estavam com muito medo de entrar, mas o que os deixou com mais medo foi serem deixados para trás. Então eles vieram. Eu lancei um feitiço Candlelit e pairei uma esfera de luz branca brilhante acima da minha cabeça. Todos ficaram perto quando entramos no túnel da caverna e seguimos em silêncio.
Um minuto depois a luz brilhou no fim do túnel e a cena mudou completamente. Eu vi isso no jogo, mas perdi minhas palavras completamente. O jogo não deu justiça a este lugar. Como descrever o que vi em palavras foi tão impressionante que me apaixonei à primeira vista. Este lugar era um verdadeiro lugar para compreender a natureza em sua forma mais pura. Então é isso que você quis dizer com o solo sagrado? O Wolfur exclamou. Cara, eu só li sobre isso em um dos livros da Nurina. Eu me preparei para não me surpreender, mas isso é beleza demais. Será que eu mereço entrar? Eu estava fazendo um discurso dramático. Claro, desde que ninguém prejudique o santuário, qualquer um pode entrar. Uma voz me respondeu. Lá estava uma velha com uma túnica amarela. Parecia uma sacerdotisa de Kinaret. Nós assentimos e passamos a ponte sobre um pequeno riacho. O santuário ficava no coração de uma colina que guarda o local. O espaço era irregular, mas havia uma estrada e uma ponte artificial ao redor da entrada. Depois de passar, chegará a um vasto jardim que pode ser confundido com um paraíso com tantas árvores e ervas exóticas. Eu podia sentir algumas presenças escondidas nas árvores. Eu os reconheci como Spriggans, são espíritos das árvores que assumem a forma de humanoides femininos. Possuem inteligência moderada, mas apesar de serem reverenciados costumam ser hostis com os viajantes. Spriggans têm sua própria linguagem única, que pode ser aprendida por estudiosos e usada para acalmar as criaturas. Eles podem ser considerados os agentes da natureza. Eles geralmente são encontrados protegendo clareiras isoladas e bosques por toda a Tariel, muitas vezes se misturando com a vida vegetal e pegando invasores desprevenidos. Spriggans atacam com seus dedos longos e afiados, bem como com seus dentes, e têm a habilidade de envenenar os inimigos. Eles têm habilidades regenerativas incríveis, resultando em aventureiros muitas vezes tendo que derrotá-los várias vezes antes de permanecerem mortos. Se ameaçados, eles podem chamar animais da floresta próximos para ajudá-los na batalha, e alguns até têm a habilidade de invocar magicamente ursos negros. Olhando ao redor, vimos algumas raízes ridiculamente grandes descendo de um lugar alto. No topo das raízes havia uma árvore, não tão grande quanto suas raízes, mas ainda assim era uma grande árvore. Era isso. Este é o Elderguleão. Eu e a sacerdotisa falamos em uníssono. Eu fiz um em. E pediu desculpas pela interrupção. Ela sorriu e disse que está tudo bem. Nós nos aproximamos das raízes e eu as toquei também e ativei Detect Magic. O filtro dentro de Magica dentro delas era como um oceano. O Elderguleão é talvez a coisa viva mais antiga conhecida até hoje. A energia nas raízes agora era coisa real. Essas raízes também são muito misteriosas, não acho que posso prejudicá-las, mesmo que tente. Eu declarei minhas descobertas para o lote. Sério? De jeito nenhum. O Wolfur ficou surpreso. Sim, esta raiz pode ser mais dura que o próprio metal. O efeito mágico em sua magia é a resistência do nível mais sagrado. Eu disse. Você sabe muito. A sacerdotisa falou depois de me seguir. Sim, eu sou treinado como um mago. Eu disse. A sacerdotisa assentiu e ficou em silêncio. Então, nada pode prejudicar esta árvore. Isolda perguntou enquanto mergulhava em sua beleza. Talvez Alduin, o devorador de mundos. Eu disse. Isso era verdade. Sua bobagem sobre dragões e de novo. Svid reclamou. Eu ri dela. Vamos esperar mais alguns anos e ver como você responde. Se um artefato profano for usado, pode causar danos, mas a que custo? Você vai conjurar a ira da natureza e seus guardiões. Talvez a faca de cozinha de Grelod possa fazer o truque. Eu disse algo e cobri com uma piada. Os caras riram quando fiz uma piada sobre Grelod. A sacerdotisa olhou para mim com expressões sombrias, mas eu a ignorei. Depois de um tempo, saímos das raízes para o jardim e ficamos um pouco. Você sabe muito jovem. A sacerdotisa chegou perto e disse. Olhei para ela e sorri. Não se preocupe, não posso me permitir inimizade do sacerdócio Kinaret. E quem iria querer ferir tal beleza? Vocês magos são um bando perverso. A sacerdotisa se virou e estava prestes a sair.
Posso meditar aqui um pouco? Perguntei à sacerdotisa. Claro, é para isso que o lugar foi feito, de qualquer maneira. Ela suspirou e saiu depois de responder. Eu ativei minha magia e enviei toda a mágica do meu corpo até a exaustão. Realmente era uma sensação dolorosa estar sem mágica. Eu então ativei o feitiço mágica absorvendo em ambas as mãos e fiz o alvo ser o espaço ao meu redor. Meu corpo começou a absorver energia tão rápido que fiquei cheio em pouco tempo, mas depois que terminei, esvaziei minha piscina mágica novamente e continuei repetindo o processo por 2 horas. Este treinamento é algo que copiei de romances de cultivo em minha vida passada e pensei em fazer o mesmo com mágica. O resultado, porém, foi surpreendente e tornou-se totalmente compatível com a escola de misticismo. Minha piscina mágica foi ampliada por esse treinamento muitas vezes antes, mas sinto que os resultados desta vez são extraordinários. Abri meus olhos feliz por encontrar uma visão estranha ao meu redor. As raízes cresceram ao meu redor e parecia que a natureza estava se agarrando a mim. Meus amigos estavam rindo e diziam que as plantas cresciam em mim como se fosse uma espécie de idiota. Seriamente? Você não poderia pelo menos me dizer? Olhei em volta para descobrir que a sacerdotisa estava olhando para mim de forma estranha. O que você fez agora? Ela perguntou. Eu forcei minha energia para fora e deixei ela se regenerar a partir da energia do ambiente. Eu respondi, tenho a verdade. Na verdade absorvi fortemente do ambiente, e isso foi muito mais de uma vez. Qual é a utilidade disso? Ela perguntou. Cura o corpo e a alma. Eu inventei algumas BLLSHT. Isso prejudicaria os arredores? Ela perguntou novamente. Não, você realmente dá energia e recebe energia de volta. A energia que você deu será alterada pela energia de qualidade superior do espaço para um nível mais alto e você ganha nova energia. É uma coisa boa para os magos e para a natureza, pois você renova ambos sua energia da natureza. Essa era a verdade. Incrível! A sacerdotisa exclamou maravilhada. Claro que é incrível, é a minha forma pessoal de treinar. E você acabou de obter a versão comercial. Depois de um tempo, exorto meus amigos a sair enquanto me libero das pequenas plantas que cresceram em mim. Saindo pelo túnel, fiz outra Candlelit, mas algo estranho ocorreu. A esfera de luz era tão forte e brilhante que machucava nossos olhos, embora eu tenha usado a mesma quantidade de magia da última vez. Dissipei e fiz outro com um quarto da saída e estava quase certo. Eu consegui o que aconteceu depois de alguns experimentos rápidos. Minha magia não só aumentou, como também ficou mais densa e com uma qualidade superior. Isso é incrivelmente incrível. Só não tenho mais mágica. Também não preciso gastar tanto quanto antes. Perfeito. Vou comemorar com um sweet roll e um pouco de green tea depois. Nosso próximo local foram as fontes termais. Sim, há fontes termais quando há piscinas sulfurosas. No jogo era um local com poucos caçadores se agrupando e tomando banho, mas este local não tem ninguém, e ainda havia sol. Com o inverno frio, este lugar parecia o céu. Marquei 2 pontos e fui para mim e o Urufuri e outro para as meninas. Tomar banho assim é uma bênção, não importa o quão quente a água esteja. Eu só queria fazer outro treinamento de mágica aqui, mas estava com preguiça de fazer qualquer coisa. Com meu progresso hoje, posso me concentrar em treinar meu controle e a escola de ilusão que ignorei até agora. Justamente quando o sol estava prestes a se pôr, fomos direto para Dakwater Crossing e fomos dormir. No dia seguinte, seguimos em direção às Torres Valtem, viajando ao longo do Rio Negro e até o Rio Branco e nos aproximamos das Torres Valtem em mais 3 dias. Durante esta jornada, íamos nos deparar com uma emboscada de bandidos, mas eu os descobri através do meu falcão familiar e os guardas os derrubaram com flechas. Eu nunca matei uma alma ainda, além de bestas. Vou ter que fazer isso um dia, mas ainda estou com algumas emoções confusas sobre isso. Um dia depois chegamos às Torres Valtem. É um local militar de altíssima importância estratégica, pois é o melhor lugar para passar entre o leste e o oeste de Skirin. Existem apenas 2 outras passagens. Uma era a estrada rochosa no sul entre Eugen e Varstead.
O outro ficava ao norte, na terra congelada e estéril de Winterode e Paliuds, onde nada vivia por quilômetros. Valtem Towers foi modificado com um mod chamado Tactical Valtem, que o transformou em local fortificado. Os viajantes foram autorizados a permanecer por meio dia sem nenhum significado comercial, a menos que entre eles. Descansamos um pouco e finalmente chegamos ao nosso último destino na primeira metade de nossa jornada ao Iteron Wood. Fim do vídeo próximo.